paz do Senhor a todos. Prezados irmãos, estou nestas mensagens explicando como surgiu a nossa igreja, como Jesus usou os dons da Santa Vó Rosa para revelar toda a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, para implantar uma disciplina muito sensata na vida deste povo apostólico, para que esta igreja se tornasse como realmente se tornou, o tabernáculo de Deus entre os homens e a igreja apostólica, a semelhança da igreja primitiva dos santos apóstolos. E em uma das primeiras revelações à Santa Vó Rosa, Jesus a orientou como ela e o bispo Eurico e a missionária Odete deveriam explicar aos obreiros como deveriam entender os mistérios da doutrina, porque a Bíblia Sagrada, irmãos, passou por muitas traduções, em todas as línguas, podemos dizer. E nem sempre, de uma língua para outra, a palavra tem o mesmo significado. Às vezes é um sinônimo, mas que tem duplo sentido. E há realmente algumas passagens que Jesus explicou para Santa Vó Rosa, para que a direção nos explicasse, que tomasse cuidado ao pregar, porque são coisas que realmente não aconteceram. É o caso, por exemplo, irmãos, que está escrito no Atos dos Apóstolos, que havia um casal, Ananias e Safira, que estava seguindo a Igreja Apostólica dos Santos Apóstolos. E ali diz que eles venderam uma fazenda, mas antes de vender eles prometeram a Jesus que dariam o dízimo para a Igreja Apostólica primitiva. E ali está escrito com todas as letras bem claro que eles não cumpriram a promessa, e quando chegaram ao templo, ali está escrito como que São Pedro os amaldiçoasse e eles caíram mortos na porta do templo. Veja, irmãos, que isto é um absurdo, é uma contradição muito grande. E Jesus explicou pessoalmente a Santa Vó Rosa que isso nunca aconteceu. Foram os homens que inventaram e puseram aquilo. Porque, inclusive, São Pedro tinha até o poder de realizar sinais, maravilhas e curas extraordinárias. Ele chegou até a ressuscitar uma menina. Ele tinha um poder extraordinário. E está escrito também, e é verdade, que até a sombra dele curava. Quando ele não conseguia atender todos os enfermos, por serem muitos, então colocavam alguns enfermos deitados e ele passava, o sol batia. Quando a sombra dele se projetava nos doentes, eles saravam. Até a sombra dele curava. Então é uma incongruência. Como é que ele ia amaldiçoar um casal simplesmente porque não deram o dízimo e os dois caírem mortos? É uma coisa que nunca aconteceu. Então Jesus explicou algumas passagens bíblicas assim para a Santa Vó Rosa, logo no começo desta igreja, para explicar que nós devemos tomar muito cuidado quando pregamos, para não citarmos fatos que são considerados bíblicos, mas que nunca aconteceram. Há também uma passagem no Evangelho que diz que Jesus estava com fome e dirigiu-se a uma figueira, uma árvore que dá figo. E ali está escrito que não era tempo de figo. Então não existia fruto naquela figueira, não tinha figo nenhum. E está escrito ali que Jesus amaldiçoou a figueira que secou desde a raiz. Essa, irmãos, é outra passagem que foi inventada, porque Jesus pessoalmente
Na época atual, quando começou essa igreja apostólica, ele explicou para Santa Vó Rosa que isso nunca aconteceu. Ele nunca rogou praga em ninguém, em coisa alguma. Ele é o autor da vida com Deus o Pai. E ele sempre distribuiu vida, saúde, bênção, prosperidade. Jamais ia sair dos lábios dele uma praga, uma maldição. Isso também é uma coisa que está lá, escrita, mas que não aconteceu. E Jesus revelou tudo isso a Santa Vó Rosa justamente para que o Evangelho do Reino do Céu que ele estava revelando para ela se constitui genuinamente da perfeitíssima doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, sem nenhuma interpretação humana e nem ideias materiais. Outra passagem também que não condiz de modo nenhum com a verdade é quando está escrito ali no Evangelho, Novo Testamento, que Jesus foi com a Virgem Maria numas bodas, num casamento. E logo terminou o vinho naquela festa, naquelas bodas. E aquele tempo, pelo que consta, era uma falta até de honra acontecer isso. Eles tomavam todo cuidado para que não acontecesse isso. E a Virgem Maria percebeu que havia acabado o vinho, porque aquela família era uma família que tinha muita amizade com a família da Virgem Maria, com Jesus. E ela então percebeu que o único que poderia dar solução ao problema seria Jesus, apesar de que ele ainda não havia realizado nenhum milagre. Esse foi o primeiro, quando ele transformou água em vinho. Então a Virgem Maria chegou-se reservadamente perto de Jesus e disse-lhe: "Filho, acabou o vinho." E depois puseram na sequência uma resposta, irmãos, que Jesus nunca deu para sua mãe. Porque ele sempre adorou, respeitou e reverenciou sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. E ali está escrito que quando a Virgem Maria lhe disse: "Filho, acabou o vinho", está escrito ali que ele respondeu: "Ó mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora." Vejam, isso, irmãos, não é verdade. E Jesus mesmo revelou para Santa Vó Rosa que ele nunca ofendeu sua mãe, que ele nunca respondeu bruscamente a sua mãe, mas ele sempre a respeitou e a adorou e a reverenciou. Tanto é que ela lhe disse: "Filho, acabou o vinho." E depois ela dirigiu-se aos serventes da festa e lhes disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." Então Jesus falou para os serventes: "Enchei de água todas essas talhas de pedra." E eles então encheram aquelas talhas de água. E depois Jesus disse ao mestre-sala: "Agora você se sirva do conteúdo de uma das talhas para servir aos convidados." E é interessante que o mestre-sala não havia percebido que tinha acontecido tudo isso. Os que estavam como provas foram os serventes que encheram as talhas de água. Mas quando o mestre-sala abriu a torneirinha de uma das talhas e pôs um cálice embaixo e se serviu, saiu vinho. E ele provou o vinho e chegou ao noivo e disse: "Mas em todas as festas e bodas que eu dirijo, geralmente servem primeiro o melhor vinho. E depois que todos se fartaram, serve o inferior. E tu fizestes ao contrário. Eu nunca provei um vinho tão perfeito." Porque ele não sabia, mas os auxiliares, os serventes, sabiam
que eles tinham colocado água e depois tiraram vinho de todas as talhas para servirem aos convidados daquelas bodas. Foi o primeiro milagre que Jesus fez publicamente. Então notem, ele não iria dizer para a mãe dele, porque ela lhe disse: filho, acabou o vinho. Ele não ia responder para ela: ó mulher, que tenho eu contigo, não é chegado a minha hora, e depois fazer um milagre. Seria uma congruência, uma coisa que não tinha cabimento. Ele nunca respondeu para sua mãe. Mas infelizmente colocaram isso lá na Bíblia. Mas Jesus, desde o início desta igreja, nunca deixou este povo confundido, nem iludido, nem enganado. Porque ele revelou a Santa Vó Rosa e depois que ela foi coroada Consolador para reinar com Deus no céu, e Jesus continuou revelando os mistérios dos céus e do Evangelho ao santo profeta Irmão Aldo, o sucessor da Santa Vó Rosa. Então esta igreja, irmãos, tem doutrina genuína para ensinar a todos os que creem, porque esta igreja nasceu do céu e o Evangelho do Reino dos Céus que pregamos foi todinho revelado por Jesus, pessoalmente, à Santa Vó Rosa e também ao profeta Santo Irmão Aldo. E acerca de Maria Santíssima, Jesus revelou a Santa Vó Rosa desde o início dessa obra, dizendo a ela: eu quero que ensine o meu povo a crer em minha mãe, porque ela é muito poderosa, e eu quero que este povo mereça os milagres dela. E eu quero que este povo adore a minha mãe, assim como eu a adoro e sempre a adorei. E Jesus então explicou para Santa Vó Rosa que ele devia tudo à mãe dele. E ele disse para Santa Vó Rosa: se não fosse a minha mãe, eu não teria tido condições de nascer lá nas terras da Palestina e cumprir meu ministério. Porque vejam, irmãos, Jesus foi o primeiro filho, o primeiro santo que Deus criou no céu lá na eternidade. Foi o primeiro santo que Deus criou em espírito, que Jesus já existia no céu desde a eternidade. Ele foi o primeiro filho, o primeiro santo que Deus criou. Foi Deus, o Pai e o Espírito Santo de Deus, que criaram Jesus em espírito e verdade, para que Jesus fizesse parte da Trindade excelsa: Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é Ele, é Jesus. Então ele já existia no céu, desde a eternidade, reinando com o seu Pai, que é o nosso Deus. Tanto é verdade que quando nosso Pai criou todas as coisas, inclusive os satélites naturais, os planetas, as estrelas, todo o espaço sideral, Jesus ajudou na criação, porque foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criaram. Inclusive, quando Deus na terra criou toda a natureza, Jesus ajudou ao Pai e ao Espírito Santo a criar tudo que existe de bom, inclusive no globo terrestre. Toda a natureza, todos os animais bons, tudo de um modo completo e perfeito. E quando Deus resolveu criar o homem, como que ele falou? Façamos o homem. Ele não disse eu faço. Ele disse façamos. Foi Deus, o Espírito Santo e Jesus que criaram o primeiro homem. Porque Jesus já existia com Deus e era participante da Trindade excelsa. Mas, irmãos, todos sabem que, infelizmente, o pecado entrou na raça humana. E Deus, o Pai, viu que o seu plano precisaria mudar o rumo, porque
surgiu na terra o poder do mal, para tentar as criaturas e separá-las de Deus, tentá-las na prática do erro, do pecado e da desobediência. Então Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, não abandonou a raça criada, mas com toda a sua sabedoria, ele deixou que Adão e Eva procriassem e que a raça fosse surgindo e povoando a terra. Mas, para livrar os bons de coração das tentações, do erro, do pecado e do engano, o nosso Deus enviou sempre profetas, santos poderosos, através dos quais Deus falava ao seu povo. Em todas as eras, em todas as épocas, sempre houve no passado um profeta orientando principalmente um povo, formando um povo para Deus, para livrar este povo do domínio do pecado, do domínio do erro, do domínio do engano, e preparar na terra santos para depois serem levados em espírito aos céus e povoarem com Deus os exércitos celestiais, servos de Deus eterno. Deus sempre usou a raça humana para criar filhos santos na terra. E quando era justo, necessário, uma hora certa, Deus então, assim que o corpo falece, ele leva para a sua glória o seu filho consagrado, fiel, obediente, santificado. Deus sempre agiu assim, em todas as eras, em todas as épocas. Mas, irmãos, com o passar dos tempos, dos anos, das décadas, dos séculos, infelizmente, o povo foi se afastando muito, principalmente das leis de Moisés. Porque o profeta Moisés deixou leis ditadas por Deus a ele, para o seu povo, e normas e princípios. Mas acontece, irmãos, que ao passar dos séculos, o povo foi se distanciando. E na época em que Jesus precisou vir à terra, o povo já estava muito longe de Deus e muito distante das leis de Moisés. Eles diziam que eram seguidores de Moisés, mas não eram. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana, neste mesmo horário, estejam conosco para meditarmos juntos na verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. A paz do Senhor a todos.